palavra do Senhor em Gênesis capítulo 3, versículo 20. Diz assim a Bíblia, meus irmãos, vamos ler juntos? E deu o homem o nome de Eva a quem? A sua mulher. Por quê, meus irmãos? Por ser a mãe de todos os seres humanos. Vamos ler outra vez? E deu o homem o nome de Eva a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. A maternidade precedeu a primeira gravidez. Eu tenho falado sobre esse assunto já há algum tempo e reitero essa minha palavra. Eu observo que aqui é um princípio: o ser maternal independe do ser mãe. O ser maternal independe do ser mãe. Gênesis 3:20 fala sobre esse assunto. Gênesis 4:1 é que nasce a primeira criança. Vai se falar sobre esse assunto mais adiante. Muitas mulheres geram filhos do coração, adotam crianças e geram filhos do coração, é a terminologia que nós geralmente utilizamos. Outras mulheres não geram filhos do seu ventre, também não geram filhos do seu coração, mas cuidam amorosamente, zelosamente das pessoas como se fossem seus próprios filhos. Aí está o ministério da maternidade, que é absolutamente explícito na palavra do nosso Deus e Pai, que nos mostra que o sentido de ser mãe ou da maternidade da Bíblia, ele não está restrito à geração de filhos, mas também revela de maneira bastante ampla a importância das mulheres, seja aquelas que geram, aquelas que adotam ou aquelas que cuidam e que de alguma forma desenvolvem esse maravilhoso ministério da maternidade. Eva teve uma importância extraordinária, ela teve um tempo incrível para ser mãe. Eva pôde influenciar gerações inteiras, isso é maravilhoso. O seu nome se tornou uma referência para o mundo inteiro ao longo dos anos. Eva não foi perfeita. Existem muitas piadas sobre esse assunto, hoje não é dia de contar piadas sobre Eva, pelo amor de Deus. Eva não foi perfeita como nenhum de nós é. Nenhum de nós é perfeito a ponto de julgar o outro nesse aspecto. Veja, a Bíblia diz que Deus é perfeito. A Bíblia ensina que a vontade de Deus é perfeita, mas que nós, seres humanos, somos absolutamente imperfeitos. E na nossa imperfeição, nós perdemos a capacidade de julgar se o outro é perfeito ou não. Porque não há em nós perfeição. Os nossos olhos não são perfeitos. Nós fomos contaminados pelo pecado. Eva, meus irmãos, sofreu dores físicas, a Bíblia diz, e dores emocionais. Eva viveu crises familiares das mais profundas, e quem conhece a Bíblia sabe a história que envolveu os seus 2 filhos, ou seus 2 primeiros filhos, a dor de uma mãe ao vivenciar isso, as crises familiares e as dificuldades, mas ao mesmo tempo ela recebeu de Deus uma missão extraordinária: ser mãe, num tempo onde ser mãe era uma grande oportunidade. Hoje nós vivemos um outro tempo. Existem grandes diferenças entre aquele e este tempo, mas existe algo em comum: este também é um tempo incrível para ser mãe. Este é um tempo incrível para ser mãe. Este é um tempo de profunda carência afetiva. A carência afetiva, ela está estampada no semblante das pessoas no mundo inteiro. Nós somos muitos, meus irmãos, mas estamos vivendo cada vez mais isolados. As pessoas estão cada vez mais egoístas. Existe um sem número de pessoas muito interessadas na sua própria vida, que não está preocupada com a vida alheia, que a vida alheia é apenas uma vida alheia e não há nenhum interesse da parte das pessoas em se conectarem com elas. Um monte de gente que acaba se conectando de alguma forma virtualmente, mas fisicamente, presencialmente, acaba absolutamente isolado. No meio dessa gente que aí está, reside um vazio, reside uma lacuna, reside uma carência afetiva. Esse é um tempo incrível para que mães sejam mães e que mães possam abraçar os seus filhos. Mães estejam próximas dos seus filhos para suprir a carência afetiva que existe no coração de todos nós. Irmãos e irmãs, nós falamos agora há pouco sobre o ministério da maternidade, não falamos apenas das mães que geram,
tampouco das mães que adotam, mas de todas aquelas que receberam de Deus o ministério da maternidade, ou seja, há um espaço dentro dessa carência afetiva, a fim de ser suprida por toda e qualquer mulher que pode exercer esse ministério. As mulheres têm um privilégio de estar mais próximas e de cuidar desde pequeno, e de perceber ali as dificuldades e as fragilidades daquela criança ou daquelas crianças, e cuidam zelosamente nesse tempo de tanta carência afetiva. Nós precisamos, irmãos e irmãs, nós precisamos visualizar que é um tempo extraordinário para viver a maternidade. Esse é um tempo incrível para ser mãe, porque esse é um tempo de impressionantes precocidades. Impressionantes precocidades. É impressionante. Quando você fala sobre alguma coisa digital, você fala sobre o mundo digital, sobre tecnologia, sobre um equipamento que existe, quantas vezes um pai tem 20, 22, 23, 25 anos e tem dificuldade para detectar um problema no seu smartphone, chama o seu filho de 4, 5 anos, ele resolve na hora, só não diz como. É o precursor dos consultores. Consultor é assim, resolve o problema, mas não dá o caminho das pedras. As crianças já nascem assim, elas já resolvem um assunto, mas não contam como elas resolveram. O segredo está ali, e ali se torna uma pessoa fundamental para resolver. Meu Deus do céu, a TV a cabo parou, eu não sei como resolver. E tem gente mais velha que dá chilique para um lado, chilique para o outro, vai a crente, e é só fazer isso. Era só isso aqui. A precocidade também se revela na questão da sexualidade. E aí nós temos uma questão que é extremamente complicada. Por quê? Porque a questão da sexualidade, ela sempre foi para as pessoas um tabu. Famílias inteiras nunca conversaram sobre a questão da sexualidade. Lembra aquela história do adolescente, 17, 18, 19 anos, e o pai chama para uma conversa séria, o pai suando, mãos frias, geladas, e diz: olha filho, eu quero conversar com você sobre sexo. E alguns, para não falar sexo, dizem assim, sexo. Ameniza. Aí o filho disse: pois não, pai, quais são as suas dúvidas? Chegou atrasado. Deixa eu lembrar, precocidade na questão da sexualidade. Se antes a informação de alguma questão sexual não bíblica estava do lado de fora de casa, hoje ele está na palma das nossas mãos. E aqueles pais, aquelas mães que deixarem isso de lado, perderão o bonde da história de orientar biblicamente os seus filhos. Sabe por quê? Meus irmãos, só aqui entre nós e no Facebook também, né? Os nossos filhos são angelicais, não é verdade? Os nossos filhos são angelicais. Meu Deus do céu, pastor, meu filho não pensa nessas coisas. A minha filha, pastor, é uma anja. Ela pega a bonequinha dela e fica brincando, sabe? Ela nem pensa nessas coisas. Essa semana eu tratei na rádio uma campanha LGBT nos Estados Unidos para que a rainha, Elsa é rainha ou é princesa? Do Frozen. Ah, pastor, ainda bem que o senhor falou, né? Que era do Frozen, uma aventura congelante. É o que ela é? Rainha. Pois é, a campanha é para que a Elsa vire lésbica. Essa é a campanha LGBT nos Estados Unidos. E nós respeitamos o posicionamento alheio, mas nós temos o posicionamento bíblico. Não é porque o posicionamento alheio é forte, é gritante, que nós vamos deixar a palavra de Deus de lado e vamos omitir o que diz as Sagradas Escrituras. Se você não ensinar isso para os seus filhos, alguém ensinará. Ah, pastor, será? Eu tenho medo de despertar. Está atrasado. Nós precisamos tratar sobre esse assunto, sabe por quê? Porque está cada vez mais precoce. Esse é um tempo incrível para ser mãe também, porque esse é um tempo de desconstrução da autoridade e do modelo bíblico da família. A autoridade está sendo desconstruída em todos os níveis, e tem autoridade que não ajuda, não é verdade? Tem autoridade que não apoia. Tem autoridade que desconstrói a sua própria autoridade quando deixa de exercer a autoridade e passa a exercer o autoritarismo, ou nem isso nem aquilo. A gente sabe o que a Bíblia diz sobre família.
O modelo de família é um modelo bíblico, está estampado nas Sagradas Escrituras, mas existe um modelo de desconstrução da autoridade. Deixa eu te dizer uma coisa, a desconstrução da autoridade vai para todas as esferas da nossa família, e aí você começa a ver uma inversão de papéis, ou uma anulação de papéis. Chega numa casa e você vai ver que quem manda é a criança, quem manda é a criança. Vai no supermercado e quem faz as compras é a criança. Por que você acha tentando comercial com criancinha, escolhendo as coisas? Porque já se provou e comprovou que em publicidade, criança vende, é criança ou bicho, entendeu? Você coloca um cachorrinho vendendo alguma coisa, meus irmãos, faz a galera comprar porque é lindo, olha lá, o cachorrinho ele é maravilhoso, ele é lindo, ele é aquilo, outro. Uma criança faz um anúncio de igual forma. Então nós vamos observar que existe um apelo grande para que estas questões sejam tratadas de alguma forma confusa, e há uma confusão, marido que não é marido. Algumas mulheres dizem que existem maridos que são verdadeiros bananas. Existem mulheres, mães, mulheres, que querem ser a autoridade dentro da casa, tornam seu marido banana e depois reclamam que ele é um banana. Aí vira a classificação, você é banana. Mas tem mulher mandona, tem ou não tem? Aqui não, nem no Facebook. Mas olha, no Afeganistão isso é assim, ó. É impressionante como no Afeganistão isso existe. Mas o meu assunto aqui, ele versa sobre o seguinte ponto, preste atenção. Quando o marido deixa de ser o marido, quando a mulher deixa de ser a mulher, e os filhos deixam de ser filhos, há uma inversão. Os filhos passam a ser os pais passam a ser filhos, aí é uma confusão. Isso gera um problema gravíssimo. Esse é um problema do nosso tempo, desconstrução do modelo bíblico de família, e nós temos que estar atentos a isso, porque afinal de contas, se a Bíblia diz que é assim que deve ser, é assim que deve ser. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus, compreender que existem diferenças culturais, mas os princípios elementares da palavra do Senhor ali estão. Não é para homem mandar. Pastor, foi bom o senhor falar, estava aguardando essa chance para trazer esse assunto à luz. Na hora do almoço, vou orar pela vida do senhor. Ora mesmo, que sua mulher vai orar contra. Quem falou em marido mandão? Se você precisa de uma postura de mandão para exercer a sua autoridade, é sinal de que você a perdeu. Amém, minhas irmãs? Não é ser mandão. Existe o diálogo, existe a conversa, existe o respeito. Mas a questão e o ponto central é que, nesse processo de desconstrução do modelo bíblico de família, ser mãe hoje é fundamental, porque as mães estão preparando os filhos, as mães estão preparando as próximas gerações. Está nas mãos e na responsabilidade das mães um privilégio extraordinário para que elas cuidem dessas crianças e que elas façam a diferença nas próximas gerações. Nós precisamos estar atentos a isso, cuidar disso de forma especial. Por isso esse é um tempo impressionante, incrível para ser mãe. Quero concluir. Este é um tempo incrível para mães serem mães, ainda que não tenham gerado filhos do seu ventre. Não se omita. Existem filhos que não foram gerados do seu ventre, carecendo do ministério da maternidade que você pode desenvolver. Nós precisamos de mães que não se ausentem demais. Está difícil hoje porque a gente tem que trabalhar. Mulheres trabalham fora, homens trabalham fora, e os dois se sentem culpados. Por mais que se empenhem, se esforcem e construam alguma coisa que possa beneficiar os seus filhos, é sempre um tempo de culpa, e poucos filhos percebem isso. Poucos filhos valorizam esse esforço, esse empenho dos pais. Eu quero ressaltar isso aqui, dizer para os filhos: percebam o esforço que seus pais fazem, percebam o esforço que suas mães fazem. Mas a gente precisa de mães que olhem nos olhos dos seus filhos, que ouçam suas histórias. Eu trabalhei com adolescente muitos anos, e durante muitas vezes eu vi que após um acampamento maravilhoso, em que o adolescente voltava incendiado de alegria e da presença de Deus, ele não tinha oportunidade de contar para os pais, porque os pais não conseguiam ouvir, os pais não paravam para ouvir, e olha que nem tinha smartphone naquela época. E aí eu criei uma forma
de fazer com que pais e filhos se sentassem juntos após a viagem e a chegada fossem sentarem-se juntos. E aí eles contavam como é que foi a sexta-feira, e sábado de manhã, e o sábado à tarde, e o sábado à noite, ou seja, no final eles tinham contado como foi o acampamento, o retiro de alguma forma. Por quê? Porque no final das contas, meus irmãos, muitas pessoas deixavam de compartilhar essa oportunidade com os pais, porque os pais não davam atenção. Esse é um tempo em que as mães são fundamentais, para que possam ouvir as suas histórias e rir das suas histórias, chorar das suas histórias, vibrar com as suas vitórias, encorajar nas suas derrotas. Esse é um tempo impressionante para ser mãe. Nós precisamos de mães que conheçam as Escrituras, Nós precisamos de mães que ensinem a Bíblia para os seus filhos. Tem gente que terceiriza essa responsabilidade para a igreja. A igreja não está ensinando, quem tem que ensinar sou eu. A igreja complementa, a igreja é o reforço escolar, sabe? O reforço é a igreja, tem um papel dela, mas o papel fundamental é seu como mãe, seu como pai, ou seu com aquele que desenvolve o ministério da maternidade. Nós precisamos de mães que conheçam a palavra de Deus e possam compartilhar com seus filhos a palavra do Senhor e façam dos seus filhos discípulos de Jesus. Precisamos de mães que amem a Jesus e que pelos seus filhos clamem ao Senhor. Nós precisamos de mães que possam levantar de madrugada para orar pelos seus filhos. E não é porque de madrugada a fila é menor não, meus irmãos, tá? Ai, pastor falou que tem que orar de madrugada, porque de madrugada a fila é menor. Pelo amor de Deus, nós somos uma igreja consciente, inteligente. Nós oramos na hora que é horário mais tranquilo, é de manhã, é à tarde, é à noite. Ora, você precisa orar, clamar pelos seus filhos, buscar ao Senhor pelos seus filhos. Nós precisamos de você, mãe, que você compartilhe as verdades das Sagradas Escrituras com seus filhos, que apresente para eles a palavra do Senhor e que viva intensamente esse maravilhoso ministério da maternidade. Olha, esse é um tempo incrível para ser mãe. E o desafio a você, pai, que você seja um pouco mãe nesse tempo. Filhos, que vocês honrem seus pais. E hoje, de maneira especial, honre a sua mãe. Que você, mãe, que gerou, que adotou, ou que desenvolve o ministério da maternidade, que cuida zelosa e amorosamente das pessoas como se fossem seus próprios filhos. Este é um tempo incrível para você viver o Evangelho e compartilhar a palavra de Deus. Nós estamos mudando gerações e influenciando a cidade, o país e o mundo quando nós olhamos para uma criança. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.